livres e preparados para escolher o melhor. Olha que bonito, livres e preparados para escolher o melhor. Irmão, ninguém vai sair daqui confundido. Acabou esse negócio de confusão na mente, fulano falou, não, o negócio é a palavra. Amém, queridos? Livres e preparados para escolher o melhor. Adolescentes! Não, e preparado para escolher o melhor. Não vamos completar a frase? Livres e preparados para escolher o melhor. Vamos lá? Adolescentes! Vamos fazer a última vez, não se fala mais disso, tá bom? Última vez. Agora, bem bonito, tá gravando, vai sair lá no áudio, lá no vídeo. Eu vou querer só essa parte do grito de guerra, tá certo? Vamos lá. Adolescentes! Oh, maravilha! Cadê o pessoal da assistência aí? Parece que vocês também têm pergunta para poder passar para a gente, é isso? Não é? Mas vamos começar com a mesa. Está aqui a Júlia, né? A Isadora. Oi, você está bem? Você botar para quebrar aí? Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, quem vai começar? Vamos lá? Paz, galera. Tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer aos pastores aqui pela disponibilidade. É sempre bom a gente ouvir a palavra de Deus, ainda mais de pessoas que sabem aquilo que está falando. Deus abençoe realmente a gratidão de cada um dos corações aqui que eu vejo no rostinho da juventude. Eu transmito aqui com forma de gratidão a vocês. Deus abençoe. Bom, vamos começar primeiro. Eu queria passar para o pastor Faustino. O senhor falou um pouco sobre o marxismo no final, né, da sua fala. E realmente, quando a gente vê, por exemplo, o Gramsci, quando ele vai para o presídio, ele começa a escrever cartas acerca do marxismo, ele começa a falar que o marxismo, através de armas, através de espadas, através de uma revolução armada, deu errado, né? E ele vai propor que o marxismo não seja feito de forma armada, mas que seja feito através da cultura, né? E como o senhor mesmo disse, a gente é aquilo que a gente vê e a gente é aquilo que a gente ouve, né? Então, por exemplo, Gramsci está falando que o marxismo ele tem que ser colocado na literatura, por exemplo. O marxismo tem que ser colocado na arte, o marxismo tem que ser colocado na música. Nos anos 80 no Brasil aconteceu um regime militar em que o exército ele tentou muito acabar com o comunismo na questão armada, só que não entendeu que o comunismo estava entrando na questão da cultura, né? E aí você vê a ascensão de diversos cantores que propagam o marxismo. Eu queria que o senhor falasse sobre o que é marxismo, e como a gente pode preparar os nossos adolescentes para lidar com o marxismo nos nossos dias atuais. Marxismo é uma ideologia materialista, ateísta, que tem o Estado nacional como Deus. Marx, segundo a teoria, era descendente de judeus, teria até feito seminário, e chegou a dizer que a religião é o ópio da humanidade, é a forma que aliena a humanidade. E quando ele implanta a ideia do comunismo, era anular com o capitalismo. Ele disse que o capitalismo se anularia por si só. Só que no comunismo, na implantação do comunismo, já começou com o chefe de Estado. O chefe tem o maior salário, tem maiores regalias, e ele implantou um socialismo em nome do comunismo que não funcionou, não deu certo. E por quê? Qual é o conflito entre socialismo e cristianismo? Porque o marxismo é a negação total do cristianismo, a negação total de Deus, da espiritualidade, é matéria, a crença na matéria por si só, anulando completamente os valores cristãos. Quando ele falou arte, filosofia e a música, as escolas de arte, filosofia, geografia e filosofia, a maioria delas estão repletas dos ideólogos do marxismo, e ele tem razão. Eles tentaram impedir pelas armas, mas entrou pela cultura de forma muito mais sutil. Você ganhar a cultura de um povo, a cultura é o conjunto de crenças e costumes de um povo. Costume de crença. Então eles estão anulando o cristianismo com essa ideia de ideologia de gênero, descaracterizando a igreja,
entrando na arte, a escola, a filosofia, geografia, na filosofia, são disciplinas bastante sutis. Você consegue fazer um encantamento com o aluno de filosofia, encantamento com aluno de arte, você pode alienar esse aluno para as ideias marxistas. Quando tivemos aqui o auge da teologia da libertação, aqui na Metodista, eu fazia pós-graduação, e toda a nata dos doutores da Metodista eram marxistas. E eles pregavam aqui na Metodista dizendo: cristão verdadeiro tem que pegar em armas, se necessário for, para garantir a sua liberdade. Marxismo é um cristianismo com roupa marxista, ou um marxismo com roupa de cristianismo. Você já ouviu falar, no metodismo aqui, o maior biblista para eles era o Dr. Mitch Schwant, que já faleceu, e lá no seminário que eu era coordenador no Betel, ele ensinava, falou para a nossa turma, com um brochinho do PT, falou: o futuro do Brasil é como uma melancia, verde por fora, vermelho por dentro. E acrescentou: o Lulinha aí será o futuro após-Pedro do Brasil. Mitch Schwant pregou num seminário que eu era coordenador. Eu tinha uma semana teológica, eu era coordenador, eu tinha consertado na sexta-feira tudo que eles faziam durante a semana, porque ensinava comunismo na minha turma de teologia, em nome da teologia de libertação. Todos eles. Um dia eu falei: vocês fizeram a opção pelos pobres? Eles falaram: fizemos a opção pelos pobres. Que vocês fizeram? Olha, a teologia de libertação é feita de cima para baixo. O verdadeiro teólogo de libertação é Jesus Cristo, que deu a vida para libertar. Perguntei: vocês acham que Jesus moraria onde hoje, se viesse? Não sei, ele moraria lá em Guaianazes. Andaria de trem e de ônibus como eu ando. Você fez a opção pelos pobres? Fizemos. Por que você não vende suas mansões, seus carrões e doa para os pobres? Mas não mudaram, não. Morreram quase todos, graças a Deus, e essa linhagem se acalmou. E diante disso aí que o senhor falou sobre a teologia da libertação, eu quero trazer também para o pastor Sérgio, porque realmente a teologia da libertação ela mostra um pouco de uma tal de hermenêutica sociocultural, né? Que você analisar as escrituras através de um olhar, através da sua cultura, né? Então as verdades bíblicas elas se amoldam de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu entendimento de mundo, né? E por exemplo, um texto muito conhecido, Bem-aventurados os pobres de espírito, é interpretado pela teologia da libertação que os pobres desse texto são os pobres financeiramente, são os pobres de recursos financeiros, né? Eu queria perguntar ao pastor Sérgio como preparar a nossa juventude para o campo acadêmico e como preparar a nossa juventude para estar de cara com essas coisas que têm acontecido nas instituições, nas escolas. Aproveitar a fala do pastor Faustino sobre a diferença de estrutura de homem e mulher, que o homem expressa com poucas palavras, né? Teologia Kids, o preparo teológico para os nossos adolescentes, para os nossos líderes, para entender a palavra de Deus, né? Não só nessa questão aí do Sermão do Monte, que inclusive é um tema que nós estamos estudando agora na escola dominical, no caso os adultos, né? Mas essa compreensão correta da estrutura da palavra de Deus, o que a palavra de Deus verdadeiramente ensina, esse ensino ele deva estar presente no coração, considerando aqui um público adolescente, né? Como que o adolescente estuda a Bíblia? Qual é o estudo que tem para os adolescentes, além da escola dominical, em termos de estudo sistemático? Que eu compreendo que aqui os adolescentes não têm um estudo teológico. Os adolescentes, né? Na sua maioria, não tem esse estudo teológico. Como compreender essa estrutura da palavra de Deus? Só a escola dominical ela é suficiente? Ou nós precisamos dar um passo a mais para levar a compreensão correta da estrutura bíblica, em termos de conhecimento, dessa hermenêutica, ao coração de um adolescente? No caso aqui da igreja, foi proposto, né, pastor Adriel, já há uns 3, 4 anos atrás, né,
teve o início, logicamente com a vinda da pandemia, houve uma mudança radical, estamos aqui tendo um recomeço, retomando as nossas atividades, mas até visando, tendo essa preocupação de como levar um conhecimento, estruturar o conhecimento do adolescente, foi proposto, inclusive pela CEPADESB, a teologia Kids, que nada mais seria uma teologia, a compreensão do adolescente, né? Ali nós temos diversas matérias sendo tratadas, mas realmente a igreja ela precisa ter essa preocupação de como ensinar teologicamente o adolescente, a compreensão correta das Sagradas Escrituras dentro da sua estrutura, dessa fase da vida. O pastor falou, havia falado aqui até em off, depois também publicamente, da importância dessa disciplina que levar ao conhecimento do adolescente essa palavra para edificá-lo, para instruí-lo corretamente, para que lá na frente não haja a corretiva. Hoje a preventiva, para que não haja a corretiva, né? Então, trazer o adolescente um ensino de compreensão em termos hermenêuticos, logicamente que a teologia em si, você veja aqui, pegar o exemplo do pastor Faustino, ele falou 74 anos, né, pastor? Não sei se vocês prestaram atenção, ele dizendo a necessidade de uma atualização, 74 anos. Não sei se vocês prestaram atenção, ele falou, academicamente, a segunda pessoa no mundo, né? No mundo, atualizando. Então, em termos de título, né, pastor? Universitário, né? A segunda pessoa no mundo, atualizando. Então, e um adolescente? E um desafio do adolescente para compreender hermeneuticamente a palavra de Deus, teologicamente? Lógico que é um desafio gigantesco, né? Muitas dúvidas. Então, aproveitar todo o espaço oferecido pela igreja, a Escola Bíblica Dominical, um departamento muito importante, mas os encontros, os programas, as atividades, os cursos propostos, dentro do âmbito dos adolescentes, vocês não podem perder, porque é o que vai ajudar a dirimir qualquer dúvida em relação a qualquer tipo estrutural, hermenêutico, teológico, que nós podemos ter dúvida em relação à palavra de Deus. Muito bom. Querido, posso acrescentar um? Sim, fica à vontade. Eu recomendo que os irmãos entendam Mateus 5 ali, à luz de João 3. Eu não vi outra compreensão. A palavra própria de espírito na nossa cultura é uma pessoa sem presteza, uma pessoa apática, uma pessoa sem ânimo. Não combina com o que Jesus está querendo ensinar. Bem-aventurados que são pobres de espírito porque são filhos de Deus. Quer dizer, ali bem-aventurados que têm dependente do espírito. Ali a ideia, o espírito é um pedagogo que conduz o ser humano com criança pequena à instrução. Eu faria uma correção ali, bem-aventurados que são dependentes, ou os que deixam guiar pelo Espírito Santo. Eu colocaria Espírito com letra maiúscula, inclusive, ali. Mas entendam aquele texto à luz de João 3, nascer do Espírito, da água e do Espírito. Obrigado. Muito bom. Quero passar aqui para as minhas colegas de bancada. Pode fazer suas perguntas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo perguntas a estudiosos como vocês. É uma honra para mim. E, de muitas maneiras, a palestra de vocês foram esclarecedoras para mim. Mas eu gostaria agora de fazer uma pergunta direcionada ao pastor Faustino. E porque dias atrás saiu uma publicação permitindo que um homem trans competisse com mulheres em modalidades esportivas, desde que esse, o homem trans, realizasse suas transformações físicas até os 12 anos de idade. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso como um estudioso de biologia humana. Você teria que desmontar o homem, fazer todas as montagens de engenharia genética para começar de novo. Ele não pode ter X e Y.
Porque enquanto a fotogênese fosse egípcio, a parte muscular não vai mudar. Ele vai desenvolver a parte muscular, vai desenvolver a estrutura óssea, vai desenvolver palmo de Adão, mas você coloca mais hormônio feminino para a sexualidade, ele pode não reagir sexualmente, mas a parte muscular, a parte física, vai continuar a desenvolver, porque não dá para desmontar toda a engenharia genética do homem para transformá-lo em uma mulher. Seria talvez um bebê de proveito, aproveitar quando vai gerar o filho e já fazer ali, escolher a sexualidade, porque mesmo com essa alteração, 12 anos de idade, você não vai alterar toda a genética, não vai tirar todo o fator X e tudo quanto a parte hormonal for levada para ele pelo Y do homem, para torná-lo totalmente XX mulher. Não existe, não tem como. Não tem como tornar uma mulher totalmente homem ou um homem totalmente mulher. Okay? Agradeço. Passa a palavra para a Isadora. Todos irmãos com o Senhor. Eu também estou muito feliz por essa oportunidade, né, de fazer minhas muitas perguntas também. E já direcionando a minha pergunta para o pastor Faustino, que ele estava falando sobre esse assunto, hoje em dia, né, nitidamente a gente vê essas ideologias estão muito fortes, estão presentes, e não só na mente dos nossos educadores, que estão dentro da escola, mas também nos alunos, de cada pessoa. Então, assim, é uma massa muito forte, que não vem só da parte da direção, mas também de quem está lá no convívio com a gente, os nossos colegas de sala de aula. E como que eu posso ser respeitoso às diversidades e não quebrar os princípios da palavra? Porque a gente tem que se impor também, mas a gente tem que saber se opor a isso sem, de alguma forma, ofender a pessoa, ou também a pessoa pode olhar e depois falar, assim, trazer um trauma para ela, para não falar, são os cristãos, mas a gente tem que ter a nossa voz também nesse meio. Como que eu posso fazer isso? Como posso falar, conversar? Há algum tempo, quando eu perdi uma pessoa amada, eu a vi no caixão e pensei, quantas vezes essas mãos inertes me sustentaram? Quantas vezes esses lábios me aconselharam? E eu compus um pensamento assim, na voz do teu silêncio, aprendi o segredo de falar sem dizer nada. A melhor resposta aí é demonstrar quem você é. A forma de você ser é a melhor fala para essa situação. Confrontar a ideologia, você não vai ter espaço e tempo para convencer o professor ou a pessoa. Acho que a melhor fala aí é o seu silêncio, você demonstrar um comportamento compatível com a sua fé. Se tiver a oportunidade de falar, eu vi aluninhos com essas tendências, consegui falar pouco na aula de ciência natural, porque não tem como você falar, ele me procurou individualmente, eu não tinha como falar, não tinha tempo para ele. Mas é um povo confuso, as mídias confundem as pessoas, as crianças, e a forma dos pais serem, começa a tratar um menino como menina, há um desvio pelo comportamento dos pais e das mães, tratar uma menina, um menino, quando a mãe é possessiva demais, você trata o menino a abafá-lo, a inibir o desenvolvimento personal dele, pode gerar alguma tendência homossexual no menino. Quando o pai é agressivo, quando o pai é ausente, que a menina perde a referência pela pessoa do sexo oposto, pode desenvolver alguma tendência homossexual na menina, como eles não têm o pai ou a mãe como referencial. Mas fora disso, é um aprendizado, porque a gente é o que a gente aprende. Comportamento na igreja, ensina a criança no caminho que deve andar, não vai se desviar, não se desviar porque é um comportamento aprendido, é um aprendizado. Então, essas tendências é um aprendizado que está sendo sutilmente incutido nas crianças, por educadores, e nas próprias casas, nas redes sociais. É muito difícil você controlar a criança sobre o site que ela vai entrar, computador, mesmo na internet, é quase impossível. E as redes, quase todas, são tendenciosas. Então, eu acho que a melhor fala é não falar nada, é você mostrar um comportamento compatível com a tua fé, e quando alguém procurar para você, porque é assim, você tem a oportunidade de falar para o professor, você mostrar a razão da sua fé. Biologicamente, cientificamente, ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbico, porque a pessoa nasce homem e mulher, o resto é um aprendizado, é uma escolha social, parado por lei ou não,
eu não sou contra ele, mas não concordo com essa prática. Eu não concordo com essa prática porque ela é contra os nossos princípios. Paz do Senhor, gente. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao pastor Sérgio. De uma situação que eu estou enfrentando na escola e que eu gostaria de saber como me posicionar. Porque nós estamos vendo aqui que nós temos que conviver e respeitar essas pessoas e as diferenças, essas diversidades, porém não podemos compactuar. E, bom, existe uma situação, e acredito que alguns também devam passar, de amigos, colegas que se identificam como um gênero oposto e querem mudar o nome e ter um nome social. Então, assim, todos da escola começam a chamá-lo ou a chamá-la pelo nome social. Às vezes, até os professores, educadores compactuam com isso. E eu gostaria de saber qual deve ser o meu posicionamento, porque eu sinto que quando chamo essa pessoa pelo nome social, eu estou ferindo os meus princípios, porque eu sei que isso não é adequado. Mas quando eu o chamo ou a chamo pelo nome que é o nome dela, o nome que se refere ao sexo biológico dela, como Deus criou, eu sinto que ela fica ofendida ou ele fica ofendido. Como devo me posicionar nessa situação? Nós vivemos numa época de grandes desafios, né? Indiscutivelmente, em virtude da implementação dessa ideologia, que infelizmente faz parte do nosso cotidiano. Ela é defendida filosoficamente, sociologicamente, porém ela não é defendida teologicamente. Agora, só em relação à nomenclatura, né? Se a pessoa já chegou na sua classe com um nome determinado e aquilo é de um consenso já social, não faz sentido chamá-la de outro nome, né? Agora, se a pessoa está ali, está inserida naquele contexto social, já com um nome, e depois muda este nome na trajetória da sua vivência, deva permanecer no mesmo nome, outrora, né? Ou, se você se sente com dificuldade em tratá-la na nomenclatura imposta em virtude da ideologia de gênero, você pode usar outras estratégias. Se é ela, você pode chamá-la de colega, ou de você, ou de colega, né? Colega, ou de você. Você pode também usar de outras estratégias, né? Até para que não fira também a nossa própria consciência cristã, né? Você pode também usar de uma outra estratégia, né? Evita, porque quando nós evitamos, nós também estamos transmitindo um ensino, né? Sorrateiramente, né? Embora que muitos desafios nós temos à frente, indiscutivelmente, como cristão, a nossa fé ela é colocada à prova de muitas maneiras. Você está falando de um aluno, mas pode ser um professor, né? Pode ser um coordenador, pode ser uma pessoa que tem uma autoridade maior naquele espaço acadêmico. Então, como você vai lidar? Se for um professor, então, se for um coleguinha, então peça a Deus também estratégia para você mostrar diferente no tratamento, tratar com respeito a pessoa, né? A pessoa, mas não concordar com a sua prática. Eu acho que nós devemos caminhar por aí. Mas infelizmente é um sistema que ele está implantado, implementado, ganha força. Se lá atrás, na primeira pergunta aqui do nosso irmão, eles tentaram vir através da música, através da arte. Hoje já a irmã colocou que já até através da ciência, se for até os 12 anos. Então veja que, né, estão avançando, né? Estão avançando. Se lá atrás era armado, depois literatura, depois a arte, depois a música, agora já estão querendo envolver a ciência, né? É no sentido de ganhar um espaço maior. Então esse desafio, ele está no espaço acadêmico, de onde vocês estão. E na universidade, onde vocês vão chegar daqui a pouco, ele vai estar mais forte ainda. Então pedir a Deus graça para que haja estratégia, como Daniel pediu a Deus uma estratégia. Deus deu
e Deus foi com eles, como Deus há de ser com vocês também, para poder vencer. Amém? Muito obrigada. Som. Som. Gente, o negócio horário tá indo, né? E aí, eu sei que vocês têm mais algumas perguntas aqui, mas parece que tem alguém que quer fazer algumas perguntas. E aí, Gabriel? Vem cá, corre aqui então, vamos lá, para poder facilitar o pessoal que está nos acompanhando pelas gravações. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor, pastores. Eu vi esses dias eu vi umas publicações na internet e até alguns anúncios na televisão, por exemplo, o TikTok, deles chamando a galera, fazendo campanhas, chamando para o homossexualismo, chamando para esse mundo. Inclusive anúncios no YouTube, você vai assistir, por exemplo, um vídeo totalmente diferente desse contexto e vem um anúncio chamando para ser diferente, chamando para entrar nessa realidade. Eu queria saber até onde que isso impacta os nossos adolescentes, até o estrago que isso faz na cabeça dos nossos adolescentes. Essa é a minha pergunta para o pastor Faustino. Paulo fala, examinar tudo e retendes o bem. Todos os nossos adolescentes já tem filtro para avaliar, tem referencial para avaliar o tudo. Então, todas aquelas mensagens, aqueles conteúdos que destonarem dos bons valores, dos valores cristãos, devem ser rejeitados, devem ser anátema. Eu não posso examinar se eu não tiver filtro. Mas a igreja tem muita estrutura, mesmo não tendo feito teologia formal, as nossas igrejas têm boa estrutura de escola bíblica, uma teologia prática, vocês têm bastante embasamento, e dá para filtrar sim. Escolher, isso aqui não serve para meus princípios, e deletar. Porque tudo que vem é alguma coisa boa, vem três coisas ruins. Vem o anúncio de um curso e vem três coisas junto. É a ideia de vender esses conteúdos nocivos. E ficar com Paulo, examinar e tudo, retendes o bem. Okay? Olha só, gente. O horário está indo embora. Vamos fazer o seguinte, vocês vão ter mais uma pergunta para os dois responderem. E com certeza eu quero prometer a gente fazer mais eventos como esse. Tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta a um de vocês aí. Aí para os dois pastores nós vamos fechar o trabalho desta manhã. Com certeza, Deus abençoe Eliseu, vai ficar gravado, vocês poderem acompanhar melhor a palestra dessa manhã. Legal. A gente já pôde perceber que a nossa juventude é um pouco diferente da dos senhores, né? Parece que quanto mais o tempo vai passando, a juventude vai mudando os seus costumes, e é interessante que cada juventude que passa, ela clama por uma revolução, por uma certa revolução. Né? E quando a gente entende, por exemplo, Edmund Burke escrevendo as reflexões da Revolução na Rússia, ele vai falar que a tradição precisa ser preservada, né? As instituições precisam ser preservadas. E eu acho que os dois gostam do conservadorismo e tudo mais. Eu queria saber como a gente pode acompanhar a nossa juventude, mas não abrir mão das nossas tradições. Queridos, as virtudes cristãs, como santidade, pureza, justificação, as virtudes cristãs não são tradição da igreja, são valores revelados. Nós temos 3 princípios teológicos permanentes, que é fé, esperança e amor. O dom da palavra vai passar, porque é um dom provisório, mas fé, esperança e amor são virtudes teológicas permanentes. E eu te falo uma verdade, eu sou muito atualizado, eu não sou saudosista. Eu acho que nós nos adaptamos àquela situação. Teve um tempo que o pastor não podia usar paletó rachado atrás, não podia ter TV. A igreja, em nome da santidade, às vezes ela erra, pelo excesso zelo. E às vezes é melhor errar pelo zelo do que não ter zelo nenhum. Eu fui alienado de não ver TV, não ler jornal, por conta eu perdi um pouco de tempo na vida, até que eu ganhei o equilíbrio. Todas as igrejas foram assim. O rádio era proibido, a TV era proibida, a internet era proibida. Só que
O que surge de novo, até nós, vamos dizer, que somos tradicionais, nos adaptar a isso e ver o que há de bom nisso, a gente demora um pouco. Porque o mundo, hoje eu estou ministrando palestra sobre a modernidade líquida. A gente não está na modernidade, estamos lá na frente, uma carência muito grande de instruções e conhecimentos. Nem a escola atingiu ainda esse nível, estamos lá na frente. Mas eu não sou saudosista, não. Eu acho que a gente consegue trabalhar. As redes sociais é uma necessidade que não tem como fugir. Foi o meio que nós atingimos o mundo. Agora, esses cultos são uma bênção para o mundo inteiro. Pessoas que não ouviram o Senhor estão ouvindo pelas redes sociais. Está na TV e as redes sociais vão muito mais longe do que a TV. E nós temos que nos adaptar a isso. E, então, eu entendo que o choque da nossa geração, em termos dos valores da tradição, eu estou me resolvendo, vendo o que há útil em tudo conteúdo novo oferecido, com cautela, tentar instruir os meus jovens para que não usem isso de forma errada, a televisão usada de forma errada, o rádio de forma errada. O álcool é um produto medicinal, mas quando usado de forma errada, ele envenena. Então, tudo que é bem utilizado, eu acho que a gente consegue viver bem, mas o que eu sou tradicional, ele também é contra os valores cristãos. Eu não tenho como transigir o culto, a ceia, a santidade, a pureza, a honestidade, o amor. Esses valores são inegociáveis. Eu não chamo isso de tradicional. Talvez o uso e costume foi tradição, a mulher não poder cortar cabelo, o homem não poder paletó, a gravata não poder ser colorida, a largura da gravata. Eu não posso usar túnica hoje, que era a roupa da Bíblia, eu não posso jantar no chão encostado nas costas um do outro. Não dá para contextualizar, trazer a Bíblia para cá, mas eu posso levar para lá aquilo que é aplicável à realidade da igreja de Atos. Eu acho que me arranjo muito bem, acho que posso sair também. Mas o ontem tem a tua preocupação muito válida, porque temos 5 gerações na igreja: 0, 20, 40, 60, 80 e 100 anos. Como é que o pastor vai pregar para 5 gerações na igreja? Eu estou consciente, nós temos choque de geração na igreja. A criança, ela está na frente. O menino de 4, 5 anos já está vendo coisa que ela não vê. Além da choque de geração, já há choques entre uma diferença menor na igreja. Nos lares já há esse choque. Mas é uma preocupação muito legítima do irmão, como é que vamos trabalhar. Nós somos conservadores, até que participamos dos bons princípios, mas eu acho que o pastor Sérgio, muito esclarecido, também não é saudosista, de coisa que a gente aplicou, expulsar a irmã porque estava com chinelo de dedo aqui na praia, aqui. Eu atendi a irmã daqui da igreja, feridinha, porque há tempos atrás a mulher não podia usar sandália aberta. E mudou isso. A gente errou com zelo. Não é, pastor? Não era... E eu acho que a gente consegue, com cautela, fazer uma boa harmonia entre as gerações passadas. Como a gente é tempero para os mais jovens, um pouco de equilíbrio. Os mais jovens são veementes, querem mais, e tem que usar as redes sociais mesmo, tem que usar o que é de bom do princípio, mas vamos tentar levar essa harmonia e tratar que os valores cristãos não são da tradição. Paulo já pregava esses valores, não é? Antes de Wesley, antes de Zwingli, antes de Armínio, antes de Calvínio, a Bíblia já é a Bíblia. Eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu sou bíblico. Bibliocêntrico, entendeu? Com todo respeito a eles. Obrigado. Me permita? Essa busca pelo referencial, ela faz parte da vida do ser humano e principalmente numa fase de idade como a de vocês, né? Indiscutivelmente. Por um outro lado, nós temos hoje as fragilidades das instituições, as fragilidades das autoridades, né? Em vários âmbitos, né? Até a religiosa também, a fragilidade das autoridades. Agora, o que nós precisamos saber separar essa busca desse referencial, saber separar esse relativismo que impera na geração de vocês, muito mais do que imperou na nossa, que hoje é mais forte, indiscutivelmente, né? O relativismo, mas não é uma questão de ser tradicional, como o pastor colocou, os valores. Nós defendemos valores absolutos, universais, imutáveis, né, pastor? Que está acima de tradição. Então, da mesma forma, na nossa geração, como eles imperaram e nos fortaleceram e deram-nos a condição de nós vivenciar
essas faixas etárias, como vocês hoje estão, os adolescentes e também a nossa juventude, esses valores precisam estar presentes também em vocês. Que eles sejam absolutos, que eles sejam universais e que eles sejam imutáveis, que são os valores da palavra de Deus. É isso aí. Maravilha, olha só, gente, que o horário, né, foi embora. Vamos fazer o seguinte, vou fazer assim, tem as perguntas, e aí eu vou pegar o pastor Sérgio aqui, a gente grava e joga lá no Instagram da Cepadesb. Vocês vão seguir o Cepadesb no Instagram, tá certo? E aí ele responde algumas perguntas para vocês no Instagram, amém? Quem está seguindo a Cepadesb no Instagram lá? Cadê? Aí pronto. Todo mundo no Instagram. Aí o pastor vai estar com vocês no Instagram lá. Caixinha de perguntas no Instagram. Fechou, gente? Não, tá fechado ou não está fechado? Aí sim, cadê o povo da mídia aí? Gente, eu só quero agradecer aos pastores, os líderes. A gente sabe que é corrido para vocês. Tem muitas atividades na igreja, aqui na sede mesmo, tem trabalho, estão no trabalho com a gente de manhã, tem trabalho à tarde, vai estender até a noite. Então, eu queria agradecer os nossos adolescentes, Deus abençoe. Quero agradecer aos nossos pastores pelo apoio, pela comunicação com essa geração. É assim que nós vamos fazer a diferença. Eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. O mundo jaz no maligno, muitas coisas aí fora a gente não vai mudar. Mas de vocês nós vamos cuidar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Chegou ali o pastor João Teodoro, né? Deus abençoe a vida de vocês. Nosso, né? Chegou depois também. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu vou passar a palavra para o pastor Sérgio, então, para encerrar o trabalho desta manhã.